Como estudar legislação para concursos públicos? O estudo de legislação é uma das etapas mais desafiadoras e essenciais na preparação para concursos públicos, especialmente aqueles de alto nível, que exigem conhecimento profundo de normas jurídicas. Compreender as leis, sua aplicação prática e como são cobradas nas provas pode ser o diferencial entre a aprovação e a reprovação. Entretanto, esse processo requer mais do que uma simples leitura de códigos e estatutos. É necessário adotar técnicas eficazes e estratégias que facilitem a assimilação do conteúdo. O primeiro passo é entender a importância da legislação nos concursos públicos. Em certames para cargos do Executivo, Legislativo ou Judiciário, o conhecimento das normas legais é fundamental para o exercício da função pública. Isso inclui desde a interpretação de textos legais até a aplicação prática dessas normas em casos concretos. Assim, o estudo da legislação vai além da memorização dos dispositivos legais, exigindo do candidato a capacidade de interpretar e relacionar diferentes normativas. O estudo de legislação começa com a identificação das leis cobradas no edital do concurso. Normalmente, além de leis federais, como a Constituição Federal de 1988 e o Código Penal, os candidatos também precisam conhecer legislações específicas relacionadas ao cargo ou à área de atuação. É crucial fazer uma leitura minuciosa do edital para identificar todas as normativas exigidas, pois deixar de estudar uma lei específica pode comprometer o desempenho na prova. Uma técnica eficaz para o estudo da legislação é a leitura ativa. Isso significa que, ao invés de apenas ler passivamente os textos legais, o candidato deve fazer anotações, resumos e destacar os pontos principais de cada norma. Essa técnica ajuda a fixar o conteúdo e facilita a revisão posterior. Além disso, a leitura ativa permite que o candidato identifique os pontos mais importantes de cada legislação, ajudando a memorizar o que realmente importa para a prova. Outro aspecto importante é a organização dos estudos. O candidato precisa criar um cronograma detalhado que contemple todas as leis previstas no edital. Esse cronograma deve incluir a leitura inicial das normas, revisões periódicas e a resolução de questões específicas sobre legislação. A constância é essencial para garantir que o conteúdo seja absorvido de forma eficaz e que o candidato esteja preparado para qualquer questão que venha a ser cobrada. O uso de materiais complementares também é uma estratégia que pode facilitar o estudo da legislação. Comentários doutrinários, manuais de estudo e videoaulas podem ajudar a esclarecer pontos complexos das normas legais e a entender como esses dispositivos são aplicados na prática. É importante, no entanto, escolher materiais de qualidade e atualizados, pois legislações podem sofrer alterações ao longo do tempo, e o candidato deve estar ciente das modificações mais recentes. Uma prática essencial para o estudo da legislação é a resolução de questões de provas anteriores. As bancas organizadoras têm estilos próprios de cobrar a legislação, e conhecer essas particularidades pode fazer a diferença na hora da prova. Ao resolver questões anteriores, o candidato se familiariza com a forma como a lei é abordada nas provas, identifica os temas mais recorrentes e aprende a interpretar corretamente as perguntas. As revisões periódicas são indispensáveis no estudo da legislação. A quantidade de normas exigidas em concursos públicos é extensa, e o candidato precisa revisar constantemente o conteúdo para garantir que o conhecimento se fixe na memória de longo prazo. Técnicas como resumos, mapas mentais e flashcards podem ser muito úteis nesse processo, pois facilitam a visualização e a lembrança dos pontos principais das leis. É importante também que o candidato esteja atento às atualizações legislativas. Leis, decretos e outros normativos podem ser alterados, revogados ou ter novos dispositivos incluídos. Por isso, além de estudar o conteúdo atual, o candidato deve acompanhar as notícias jurídicas e acessar fontes confiáveis para se manter atualizado sobre eventuais mudanças que possam impactar a prova. Um ponto que merece destaque é a forma como as bancas abordam a jurisprudência nos concursos públicos. Em determinados certames, especialmente aqueles voltados para a área jurídica, além do conhecimento literal da legislação, é cobrado o entendimento da interpretação dada pelos tribunais superiores às normas legais. Assim, o candidato precisa se familiarizar com os principais precedentes jurisprudenciais, que muitas vezes influenciam a forma como a legislação é aplicada no cotidiano do serviço público. Outra dica importante é estudar a legislação de forma contextualizada. Isso significa que o candidato não deve se limitar a decorar artigos,
mas sim entender o contexto em que cada norma foi criada e como ela se aplica na prática. Esse entendimento global da legislação facilita a resolução de questões complexas que muitas vezes exigem a interpretação de múltiplas normas e sua aplicação a casos concretos. A paciência e a persistência são virtudes fundamentais para quem estuda legislação para concursos públicos. O processo de aprendizado é longo e muitas vezes exaustivo, mas a recompensa vem na forma de uma preparação sólida e consistente. Por isso, é essencial que o candidato mantenha a motivação e não desista diante das dificuldades, mantendo sempre o foco no objetivo final. Além disso, o candidato deve ter cuidado com a ansiedade, que pode ser prejudicial ao aprendizado. Estudar legislação requer calma e concentração, pois o conteúdo é denso e complexo. É importante fazer pausas durante os estudos, evitar sobrecarga mental e procurar manter o equilíbrio entre o estudo e momentos de lazer, para garantir um bom rendimento. Um erro comum de muitos candidatos é subestimar a importância da legislação. Muitas vezes, priorizam outras disciplinas e deixam o estudo das leis para a última hora. Essa prática pode ser perigosa, pois a legislação é um dos pilares dos concursos públicos e o seu desconhecimento pode comprometer o resultado final. Portanto, é essencial dar a devida importância ao estudo das normas legais desde o início da preparação. Em concursos de alto nível, o estudo da legislação exige uma abordagem crítica. Além de conhecer o texto literal das normas, o candidato deve ser capaz de aplicar esses dispositivos em questões práticas, em alguns casos, até mesmo redigir pareceres ou respostas dissertativas sobre temas legislativos. Por isso, o estudo deve ser feito de forma aprofundada, e não superficial, garantindo que o candidato esteja preparado para qualquer tipo de questão que venha a ser cobrada. Em resumo, o estudo de legislação para concursos públicos é uma etapa desafiadora, mas indispensável para o sucesso do candidato. Com planejamento, técnicas de estudo adequadas, prática constante e atenção às atualizações legislativas, é possível dominar o conteúdo e estar preparado para as provas. O conhecimento das leis é o alicerce para quem deseja ingressar na carreira pública, e a dedicação a essa etapa é fundamental para alcançar a tão sonhada aprovação. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!